É muito comum que, para compensar situações de estresse e ansiedade, a gente busque alimentos muito ricos em açúcares e gorduras, que nos trazem uma sensação de prazer muito rápida. Estou falando de bolos, tortas, doces, chocolates, entre outros. Quando a gente come esses alimentos, a gente sente uma sensação de prazer muito rápida. Mais rapidamente, logo em seguida, a gente também sente uma sensação de frustração, desconforto e culpa. Assim, a gente começa a querer comer de novo esse alimento para buscar compensar essa nova sensação desagradável e vira uma bola de neve. Como resultado, é claro, a gente acaba ganhando peso. Especialmente na situação que a gente está vivendo hoje, depois desses mais de 12 meses em isolamento social, muitas pessoas têm reclamado de ganho de peso excessivo. Hoje nós vamos falar de uma prática integrativa complementar em saúde, que é a meditação para o tratamento de obesidade. Para falar sobre isso, eu trouxe uma convidada muito especial, que é uma psicóloga clínica com muitos anos de experiência, a doutora Simone Marchesini. A doutora Simone, ela trouxe para a sua prática clínica essa terapia complementar que é a meditação. E ela vai nos falar hoje um pouco sobre isso, e também sobre o seu livro, que se chama O Comer Meditativo. Eu vou aproveitar esse momento para agradecer, para expressar a minha gratidão à família Marchesini. Eu conheço a família da Simone há muitos anos, conheci o Dr. Marchesini, o seu pai, que foi um dos pioneiros em cirurgia bariátrica no Brasil, que é um profissional excepcional e uma pessoa, um ser humano incrível, que me deu a oportunidade de trabalhar com ele naquela época, quando eu aprendi muito. Também tive a oportunidade de trabalhar com o irmão da Simone, que hoje é um grande cirurgião na área de cirurgia bariátrica, o Dr. Caetano Marchesini. Também conheci a Simone naquela época e hoje tive a graça, a surpresa de encontrá-la aplicando essa terapia complementar. Então fica aqui a minha gratidão a essa família e vamos aguardar um pouquinho para conversar então com a Simone. Eu aposto que vocês vão gostar muito. Inscrevam-se no canal, deixem aí o seu like se você gostar da nossa entrevista. E não deixe de assistir aos novos vídeos que eu posto sempre, ou quase sempre, aos domingos. Até daqui a pouco. Bom dia, doutora Simone, é um prazer tê-la aqui no meu canal. Gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade e vir conversar um pouquinho com os nossos ouvintes sobre o seu trabalho. Bom dia, o prazer é todo meu de estar aqui com você. Para mim também é uma grande oportunidade. Vamos ver no que eu consigo, então, colaborar com o pessoal que está aí ouvindo a gente nesse momento. Com certeza. E é isso mesmo, Simone. O estresse da pandemia e esse distanciamento social pode fazer com que as pessoas comam compulsivamente? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que diferenciar o que é comer compulsivamente e o que é comer por ansiedade, né? Mas o que nós estamos percebendo realmente é que o isolamento social está alterando o processo emocional das pessoas e a disponibilidade dos alimentos de maneira integral, ou seja, ter a cozinha mais perto e ter a alimentação mais perto, realmente altera o consumo da alimentação, isso é inegável. É verdade, todos nós estamos nessa mesma situação, não é, Simone? Sim. Agora, me diga uma coisa, você tem feito um trabalho muito interessante com relação ao tratamento da obesidade. Quando eu fiz a abertura dessa entrevista de hoje, eu falei um pouquinho até da sua família, né, que trabalha com cirurgia bariátrica há muito tempo, e também com tratamento da obesidade. E você acoplou a uma prática integrativa complementar, que é a meditação, ao seu trabalho. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como é esse trabalho de unir a psicologia à meditação. Então, como eu estava falando anteriormente, por que é importante a gente distinguir o que é comer compulsivamente do que é comer por ansiedade? A compulsão alimentar, ela é caracterizada por uma série de sintomas, né? Então, uma delas é comer excessivamente, até se sentir mal, empanzinado mesmo, se sentir mal depois do que come, não só mal fisicamente, mas mal emocionalmente por ter comido, se sentir culpado, se sentir estufado e comer além da sua capacidade gástrica, né, se sentir assim realmente empanzinado, comer rapidamente, perder esta consciência do quanto come, a pessoa muitas vezes perde até a sensação de controle do quanto ela come. E o que a meditação ajuda? A meditação justamente é um processo de tentar recuperar a consciência daquilo que a gente faz, seja na alimentação ou em qualquer outro processo, em qualquer outra atitude que você tome
durante as atitudes gerais da vida, o processo geral da vida. No comer consciente, no comer ansioso, o que a gente vê é muito mais o processo de beliscar. É aquilo que a pessoa fala assim, não, a comida fica conversando comigo, né? Ela fica me chamando, me coma, me coma. Então a pessoa fica meio que rodeando a comida, vai lá, come um pouquinho e sai. Depois vai lá, come mais um pouquinho e sai. Então é diferente de comer uma grande quantidade de comida até se sentir mal. Os dois processos, eles envolvem a consciência do comer, e principalmente a consciência do próprio corpo. E isso é fundamental dentro do processo de meditação. Porque a meditação, principalmente a meditação do tipo mindfulness, que é aquela que veio para dentro da psicologia como uma técnica de conscientização das sensações corporais, ela é importante para saber o que é a fome, saber o que é o apetite, saber qual é o tipo de fome que você tem no momento e até mesmo saber o que é a saciedade, né? E aí a gente entra um pouquinho nessa comunicação entre a psicologia e a nutrição, que é uma área bem interessante, né? Então, Não sei se eu... eu estava pensando aqui, porque a gente sabe, né, que a gente que trabalha na área da saúde sabe o quão é difícil o tratamento da obesidade. Uma coisa é você orientar, fazer uma educação nutricional e dizer, olha, esse tipo de alimento é mais saudável, essas escolhas são melhores, essas escolhas não são tão saudáveis, e você ter uma expectativa de que a pessoa vai conscientemente fazer uma análise daquilo e vai conseguir se controlar, vamos dizer assim, o tempo todo, né? Mas a gente sabe que, por outro lado, o relato que a gente mais escuta é o seguinte: olha, eu fico ansiosa, se me colocarem aqui uma torta de chocolate enorme, eu vou comer inteira. Então, é interessante que você está associando esse trabalho para que a pessoa possa ter uma condição de perceber isso antes desse momento de ansiedade. É isso, Simone? Exatamente, porque qual é o convite que a gente faz? O convite que a gente faz não é tanto de dizer assim, olha, isso é proibido e aquilo é permitido, mas sim, perceba o que você está sentindo e perceba onde está a sua fome. Aonde está essa fome? Essa fome é na cabeça, ou seja, em pensar sobre comida? Essa fome é no olfato, é o cheiro da comida que te faz despertar? Essa fome no som, como o cachorrinho ou o gato, que a gente abre o pacotinho e o cachorrinho já vem rápido por causa do som do pacote. Aonde que está? Essa fome é celular, ou seja, é aquela sensação de que você está precisando de um sal ou está precisando de um açúcar, porque o corpo está demandando, né? Aonde que é? É o visual, como esse que você descreveu, se colocarem na minha frente, eu vou comer, porque o apelo visual do comer me faz comer. Então, esse autoconhecimento, essa porta de abertura para o autoconhecimento a partir da comida, vai muito além do que simplesmente comer ou deixar de comer. E aí é possível que você coma um pedaço desse bolo, aproveitando esse pedaço de bolo com todos os canais sensoriais possíveis, entende? Então, é um apelo emocional muito maior no momento de comer. Você vai olhar, você vai admirar, você vai sentir o cheiro, você vai ouvir o som da mastigação ou da comida desmanchando na boca, e por último, você vai engolir. E você, mais do que ninguém, sabe que as papilas gustativas, né, principalmente para o bolo que é doce, não está ali logo na pontinha, ou logo... tem toda uma localização para que você sinta realmente o gosto e deixe para engolir por último. E depois que você engole, o sabor foi. Quem come rápido precisa colocar mais e mais e mais e mais para repetir o sabor que está bom. Não é? Exato. Uma coisa que eu fiquei curiosa e pensando, né, nesse assunto, eu falei, bom, quando a Simone for conversar, eu gostaria de perguntar o seguinte, porque muitas pessoas vão nos ouvir e vão pensar assim, mas é fácil falar, que se eu olhar eu não consigo, eu vou comer tudo e tal. E eu fico imaginando, Simone, que me corrija se eu estiver errada, que são dois processos que são interligados, mas que devem ser olhados talvez de uma forma diferente.
Porque uma coisa é você entender que você está no momento de ansiedade, de estresse, e que aquilo, temporariamente, pode te levar a um comportamento compulsivo, de consumir Sim, sem pensar, engolir, como você disse, né? Engoliu já foi, né? isso. Agora, outra coisa é a pessoa ter a oportunidade de compreender um pouco melhor essas reações e parar e pensar, bom, o que está me levando a consumir dessa forma? E não precisa ser todo momento essa forma de comer. Vai ter um momento que eu vou ter a oportunidade de olhar e pensar e tomar decisões mais conscientes e aproveitar melhor esse alimento. Me parece que são duas coisas, claro, que estão conectadas, mas em algum momento elas podem ser diferentes. O que eu estou querendo dizer com isso? Pode ter uma pessoa que tem algum outro problema emocional, né? Aí que eu queria chamar o teu trabalho como psicóloga clínica nesse sentido, que leva a ter esses comportamentos por um outro gatilho, que não necessariamente é o alimento também. Ela pode ter uma ansiedade por um outro trauma, e ela tenta resolver isso buscando aquele prazer com o alimento, mas aí ela não tem essa conexão de parar e realmente usufruir desse alimento e acaba comendo compulsivamente. Eu imagino que Veja, você faça um trabalho nessas duas frentes, é isso? nós todos somos seres em interação com o ambiente, certo? Então, assim, se nós estamos vivendo estresses, nós ficamos mais vulneráveis a querer nos gratificar porque o resto não está bom. Então, em função dessa situação da pandemia, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo pessoas estressadas porque estão privadas de outros prazeres. Consequentemente, os nossos prazeres mais básicos, eles ficam aflorados. Um dos nossos prazeres mais básicos é comer. Você nasce, respira, chora e mama. Então, é essa sequência, né? A proposta na meditação é sair um pouco daqui do terceiro, que seria o mamar, e voltar para o respirar. Voltar a ter prazer em se sentir vivo e respirar, certo? Isso é um treinamento. Nós não fomos treinados a fazer isso. E todo treinamento requer esforço, certo? Por isso que é difícil. Por isso que a frase que nós mais ouvimos é: ah, mas é muito fácil falar, né? Fazer não é assim. Lógico que fazer não é assim. Porque nós automatizamos, e em termos cerebrais, tudo aquilo que a gente repete várias vezes cria vias nervosas nesse sentido, e a coisa se automatiza. E já está na palavra, automático é aquilo que você não pensa para fazer, né? Quando você faz um caminho de carro para o seu trabalho, você não pensa mais, vai no automático. Agora, se você tiver que fazer um outro caminho, você vai ter que pensar, bom, eu tenho que pegar tal rua, tal rua, tal rua, tal rua. Então, o pensar sobre, o respirar antes, o que a gente chama de pausa sagrada, né? Faz uma pausa sagrada e, né? Para depois executar, isso desacelera o cérebro e faz com que você tenha condições de, então, executar de uma maneira consciente. É um treinamento, é como você disse, no começo vai alternar, você vai comer compulsivamente, vai comer estabanadamente, ansiosamente, mas vão existir momentos em que você vai conseguir parar. Uma pessoa sob estresse, ela com certeza vai ter maior tendência em agir pelo emocional. Existe um modelo, que é um modelo do cérebro, né, que é um modelo muito interessante. Então, ele diz assim, que aqui é como se fosse a parte mais instintiva nossa, né, do tronco cerebral, aqui é como se fosse a parte emocional, do sistema límbico, e aqui a parte mais racional, cognitiva, do córtex pré-frontal, que é a parte da vontade, do tal da força da vontade, do controle. Quando nós estamos sob estresse, o que acontece? Essa força de vontade é como se abrisse e deixasse a emoção brotar, entende? Então, o que a proposta da meditação é? Respire, que é a parte do tronco cerebral, né, a função da respiração, para que então você possa fechar isso e proteger a emoção. Porque quando nós agimos consciente, a gente protege o emocional, a gente fecha ele na conchinha. Né? Então, nada mais o que você está fazendo é que você está protegendo das emoções, você não está deixando elas aflorarem feito um cavalo sem rédea, percebe? Então, é muito mais um trabalho de cuidado consigo próprio e de auto-amor do que propriamente um ato de se controlar. O se controlar, o Sensacional. se policiar é uma coisa assim da tua ditadura sobre você. O se Sim. cuidar é um outro significado, percebe? Perfeito.
É muito interessante. É como se eu pudesse dizer assim: se eu conseguir respirar antes de ir ao alimento, eu vou me proteger e ir ao alimento com mais respeito e com mais autocuidado. Acho que esse teu Isso, exemplo isso. foi sensacional. Eu E, costumo muito comparar, sabe? Desculpa te interromper, Regina. claro, pode. Eu costumo comparar, inclusive, com o ato sexual. Para as pessoas mais jovens, isso fica muito claro, porque é tão diferente você dar uma transada de você fazer amor, né? Então, e não é por acaso que as pessoas usam o verbo comer, para esse ato. Então, como é diferente você Interessante. fazer uma coisa romântica, afetuosa, de você fazer uma coisa instintiva. É quase não, acho que é isso, é dar um diferente valor à alimentação. Né? Sim, Esse valor está caracterizando o seu autocuidado. Acho que esse ponto é sim. fundamental. E outra coisa fundamental que você colocou, Simone, é que nada na vida é muito rápido ou você magicamente pode conseguir, e isso é muito comum que a gente vê na mídia em geral, as pessoas acharem que encontramos mais uma fórmula mágica de perder peso. Só essa frase, dizer que tem alguma coisa nova que fez fulano famoso perder tantos quilos, já indica que aquilo não funciona, que não passa por esse processo do nosso treinamento, do Não, nosso nem mesmo a observar. cirurgia, né, Regina? Nem Nem mesmo a mesmo a cirurgia. cirurgia. Eu ia te perguntar da cirurgia, né? Eu já comentei aqui no início, falei da sua família, que eu admiro muito, é uma família de cirurgiões que trabalham no topo do iceberg do tratamento da obesidade, vamos dizer assim, né? Mas você também trabalha com pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e porque algumas mantêm essa compulsão alimentar, essa vontade muito grande de consumir grandes quantidades de alimentos. Funciona assim para algumas pessoas, Simone? Para algumas pessoas funciona assim, porque assim, quando nós começamos esse trabalho com a cirurgia bariátrica, nós também estávamos muito animados e achávamos assim, poxa, achamos a cura, né? E nós mesmos fomos nos confrontando com a ideia de que sim, talvez a fome fosse desconectada, mas o aspecto emocional e o apetite, muitas vezes ele persevera, porque ele é algo que vai além simplesmente dos hormônios gástricos. Ele passa pelo emocional, pela gratificação, pelo reforço, e por um amplo significado do ser humano que vai muito além. Então, essa aprendizagem do comportamento de comer é algo que tem que ser feito. O que é difícil para nós trabalharmos com pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica é que, no primeiro momento, ela tem essa experiência mágica. Porque no começo, o que, que acontece? Ela passa por um jejum. O jejum em si, você como nutricionista sabe, que o jejum em si, ele faz o efeito da abstinência. E a abstinência por si só faz com que a pessoa quebre um ciclo, né? Então, o Sim. que, que a gente vê? Pessoas que param de fumar, elas deixam de desejar o cigarro por um tempo, né? Mas esse desejo pode vir depois. E aí você tem que trabalhar com o controle inibitório de cada um. O jejum também tem um efeito euforizante sobre determinadas pessoas, né? Sim. O próprio emagrecimento, ele é reforçador, a pessoa fica eufórica porque está emagrecendo e está conquistando aquilo que ela gostaria de conquistar. Ela começa a ser elogiada, as roupas começam a diminuir, ela pode comprar roupas em liquidação, ela já não precisa mais vestir aquilo que só serve nela. Então, tudo isso é muito gratificante. Porém, quando chega no limite do emagrecimento, a vida volta ao normal e ela passa a ser uma pessoa como outra qualquer. E neste momento, como se diz, quando você já está no fundo do poço, você só pode subir. Quando você está no topo, você só tem como cair, não é? Sim. Então, nesse momento em que se torna uma vida real, é que as pessoas se confrontam com o fato de que realmente há algo a mais para trabalhar. E que a vida não se resume apenas ao tamanho do manequim. A vida não se resume apenas à forma corporal, né? E que existe alguma Perfeito. coisa muito além do que simplesmente emagrecer ou engordar, né? Embora a cirurgia tenha sido formatada para aspectos da saúde, Sim. ainda a gente vê que o que mais incomoda o ser humano é não ter o senso de estar dentro do seu grupo, ou seja, dentro da humanidade, dentro dos padrões do ser humano. Se sentir pertencente a algum grupo. Exatamente, Exato. porque ele é excluído.
Agora, a meditação, existem várias técnicas de meditação, Sim, até para diferentes terapias, né? Até vou citar aqui que hoje a gente tem o Ministério da Saúde, ele prevê, inclusive, o uso dessas práticas no SUS, para uma série sim. de condições, até enxaqueca, doenças crônicas, uma série de condições. Essa meditação que você faz, para o leitor entender, é o mindful eating, que é o comer com consciência, ou é uma outra técnica similar? Como que é essa técnica? Olha, o comer meditativo, eu só propus este nome, um nome um pouco mais em português, que não fosse mindful eating, porque mindful eating é um nome em inglês. Mindfulness, propriamente, não teria uma tradução, mas seria atenção plena, né? Comer com atenção plena é um nome longo, né? Então, comer Sim, meditativo, para mim, me pareceu algo mais curto e mais simples de ser dito, né? É lógico que existem vários tipos de meditação, existe a meditação da yoga, existe a meditação transcendental, existe a meditação budista, existe uma série de meditações. O mindfulness foi uma tentativa de arrancar o processo meditativo das filosofias religiosas, porque assim qualquer pessoa pode praticar esse processo meditativo sem interferir na sua religião. Eu não preciso ser budista para fazer essa técnica, eu não preciso estar na filosofia yogi para praticar isso, eu não preciso estar dentro de uma crença específica. Mas ela aproveitou princípios do budismo para o dia a dia, como, por exemplo, estar no aqui e agora, né? Ter a consciência que a gente não controla o amanhã e o que já passou, nós também não controlamos, né? Então, o que eu fiz ontem já não me pertence mais, o que será amanhã eu ainda não sei. E isso alivia muito a ansiedade. E até na medida, vou te interromper um pouquinho para não perder esse gancho. É importante que as pessoas entendam isso, né, Simone? Que a gente fala assim, ansiedade. Ansiedade, na verdade, é viver no futuro, é viver preocupado com o que vai acontecer, né? Então, essa é a ideia de trazer para o aqui e agora, é nesse sentido, né? De te tirar dessa perspectiva de que sempre alguma coisa vai acontecer, e agora com a pandemia, o medo, né, do que vai acontecer com a saúde, com a família, até mesmo com a economia. Então, estamos vivendo no futuro, né? E e muitos presos em casas ou saindo muito pouco, e isso agrava bastante essa condição de viver no futuro, né? sim, porque a nossa educação ocidental é uma educação preocupada com amanhã, é uma educação que tenta prever riscos, né? Então, nessa previsão de riscos, nessa noção de que responsabilidade é você não deixar nada errado acontecer no futuro, nós ficamos sempre preocupados, pré-ocupados com o amanhã. E na medida em que você valoriza aquilo que você tem aqui e agora, você pode realmente usufruir melhor daquilo que você tem nesse momento. E no ato de comer a mesma coisa. Porque se eu como agora, preocupada que eu vou engordar amanhã, eu não estou usufruindo do que eu estou comendo agora. Eu já estou sofrendo pelo que eu vou engordar amanhã, né? Eu posso até engordar amanhã, mas então que eu engorde um pouquinho amanhã com o gostinho de ter comido agora, e não só com o sofrimento, É percebe? importante você falar, né? Porque quando a gente usa o alimento para conforto, e geralmente são alimentos mais doces e gordurosos, que tem um sabor mais aguçado, né? A gente tende a sentir uma culpa, né? Sente um prazer imediato, em seguida sente uma culpa. Eu vou te perguntar agora especificamente assim no teu trabalho. Bom, a pessoa está com a sua orientação, está envolvida no processo, está comprometida, e de repente ela não consegue em algum momento e come e acha que comeu demais e se sente culpada. Como é que você revê isso com o paciente para ele avaliar aquilo e não fazer com que aquela culpa torne ele um comedor mais compulsivo? Tá. Primeiro, a gente tem que trabalhar a questão do que é realmente real e do que é a fantasia de cada um. Eu já tive pessoas que acharam que comeram, eu comi horrores, né? Eu pisei na jaca, aquelas Uhum. Sim, a que eu fui frase na famosa. jaca, né? E É. etc e tal. E às vezes a pessoa não comeu tanto assim. É a perspectiva dela que faz ela pensar que ela comeu tanto assim. Porque, assim, você sabe, como nutricionista, que é preciso um acúmulo X de calorias para que a pessoa ganhe 1 quilo,
não é verdade? Sim. Então, ela não vai, nenhuma vez que ela tenha esse rompante de comer, ela não vai acumular esse X ao ponto de ganhar 1 quilo, 2 quilos, entende? E que mesmo assim, 1 quilo, 2 quilos não é uma desgraça, basta que ela restrinja um pouquinhozinho por dia que ela vai perder. Ela não vai precisar fazer um jejum intermitente e ficar sem comer 2, 3 dias para se açoitar, entende? Então, essa visão com lupa, essa visão com lente de aumento é da ansiedade. E essa ansiedade vai fazer o quê? Vai fazer com que ela tenha de novo outro episódio compulsivo, e de novo outro episódio compulsivo, e de novo outro episódio compulsivo, que vai fazer, então, aí tudo melar de vez. Então, a gente tem que cortar, o famoso cortar pela raiz. Não foi nada de mal. As duas vias são cumulativas, né? Tanto ganhar peso quanto o perder peso, né? Exatamente. Todo mundo deve estar curioso, já vou te perguntar, né? Te pedir para falar um pouquinho de algumas técnicas, mas eu vou te fazer uma pergunta antes, porque eu tenho entrado em contato, especialmente depois que eu conversei contigo e me interessei pelo assunto, com algumas pesquisas que falam de alguns efeitos da meditação para a saúde. E um deles é mexer com a nossa microbiota, né? Que são as nossas, aí, os ouvintes, são as bactérias que moram com a gente e que contribuem para uma série de processos, inclusive para o nosso sistema imunológico. E eu vi um trabalho que eles começaram a desenvolver e que um certo tipo de meditação levou a uma melhora do trânsito intestinal, do conforto abdominal, uma série de benefícios. E eu fiquei curiosa de te perguntar isso, se quando você faz esse trabalho, as pessoas relatam outros benefícios da meditação, além dessa relação com a alimentação. É que, veja, como o meu foco é na alimentação, automaticamente você vai ter uma melhora na microbiota intestinal, né, que é o nosso segundo cérebro, e que existe um eixo, que é o eixo encéfalo-intestino. Então, nesse eixo, não há como mexer num sem mexer no outro. É impossível você não mexer nas emoções sem mexer no intestino, né? Tanto que os americanos, eles usam, para a intuição, eles usam o termo gut feeling, quer dizer, é o sentir visceral mesmo, né? Aquela emoção que vem lá do intestino, vem do gástrico. Então, nós perdemos, hoje a ciência comprova uma coisa que os antigos já sabiam. As doenças muitas vezes eram diagnosticadas pelo cheiro das fezes, pela conformação das fezes, né? Pelo cheiro da própria pele das pessoas. Então, e a pele é um dos nossos maiores órgãos, sem contar que o intestino também é extremamente longo. Né? Nós é que fomos perdendo aos poucos essas conexões por buscar tudo muito na ciência. Então, o que acontece? Nós fomos aos poucos perdendo isso. A ciência hoje está comprovando simplesmente e nos deixando mais confortáveis, porque nós, como ocidentais, temos que ser científicos, né? Então, está nos deixando mais confortáveis em lidar com isso. E realmente, a microbiota, a imunidade, diminui cortisol, porque diminui o hormônio de estresse, né? Melhora cabelo, porque diminui o estresse, melhora a pele, né? Porque nós sabemos que a pessoa depressiva fica com a pele extremamente mais oleosa, a pessoa estressada também, então a produção de acne também é diferente, né? Então, tudo isso começa a ser melhorado porque o estilo de vida do mindfulness, de ser mindful, tanto que se diz, né, que mindfulness é um jeito de ser na vida, é uma perspectiva de vida, é ser consciente em tudo aquilo que você faz. Então, para ser consciente em tudo aquilo que você faz, nas suas escolhas, tomar banho de um jeito mindful, que é um dos exercícios que a gente faz, né? Que é poder passar o sabonete em você com cuidado e não tomar um banho, né? Como a maioria das pessoas faz, tocar o seu corpo de modo cuidadoso é ser mindful. Né? Lavar a louça de jeito mindful, que é poder sentir a água escorrendo, sentir a temperatura da água, como que é tocar uma louça, que é diferente de tocar um vidro, que é diferente de lavar uma fruta. A gente vai perdendo essas conexões. Isso, com certeza, diminui o estresse e vai interferir na tua microbiota intestinal. E as suas escolhas alimentares vão ser diferentes. E, com certeza, a gente entra naquele movimento que é descascar mais,
e desembalar menos, né? Então, vou tentar fazer um resumo aqui para o ouvinte, para depois você nos ajudar aí com algumas práticas, que eu vou te pedir a Sim. gentileza. É claro que o tratamento ele é muito mais complexo, mais completo, mas para as pessoas terem uma ideia de como funciona o seu trabalho, né? Mas, na verdade, o que a gente está falando aqui é de nós sermos inteiros, né? Quando a gente fala mindfulness, a gente ter a consciência de que nós somos um ser inteiro, que tem relações com o nosso ambiente, e a gente precisa fazer as pazes com essa relação, né, do nosso corpo, da nossa mente e do nosso ambiente. Eu achei sensacional esse recado que você deixou aí para o ouvinte, né, de você fechar, né, e proteger o seu cérebro emocional e deixar que o córtex possa refletir um pouquinho mais sobre aquilo que você vai consumir. Achei sensacional eu garanto a você que as pessoas compreenderam muito bem esse processo, que leva ao entendimento de que a gente tem que ter esse autocuidado, né, Simone? A gente tem que entender que a gente precisa se cuidar. Somos nós que tomamos as atitudes de autocuidado. Não adianta eu ir até um profissional, eu converso muito isso também nas consultas de nutrição, não adianta chegar para o nutricionista e dizer, olha, eu venho aqui para ver o que você pode fazer por mim. Quando, na verdade, o profissional de saúde ele pode auxiliar e apresentar alguns caminhos. Mas cada um pode fazer por si, né, tomar conta de si, e se for uma pessoa que gosta de si, que é inteligente, ela vai buscar informações e ela vai tomar essas decisões para cuidar de si, né? E quanto mais profissionais comprometidos a gente tiver, estudiosos, né, comprometidos com a ciência, mais opções a pessoa vai ter. E aí fico alerta também de se ter o cuidado de buscar orientação do profissional habilitado, porque hoje em dia a gente tem muita interferência de pessoas, né, que estão na mídia e que acabam levando um recado que, num primeiro momento, parece inofensivo, mas pode ser bastante prejudicial para quem usa algumas práticas sem conhecer, sem entender o que está acontecendo, sem saber se é o caso dessa pessoa, né? E até te pergunto, e existe alguns casos, alguns momentos em que você precisa primeiro fazer um trabalho como psicóloga clínica antes de chegar na técnica da meditação. Em algum momento pode ser contraindicado a pessoa começar a fazer sem ter uma orientação adequada, Simone? Sim, com certeza. Nós temos casos em que a gente pega a pessoa com uma psicopatologia propriamente. Por exemplo, eu não vou dizer que não tenham casos de compulsão alimentar propriamente dita, doença compulsão alimentar, que nós não tenhamos que pedir ajuda do psiquiatra, usar uma medicação, ter um controle para ter uma continência maior dessa pessoa. Porque uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje é morar no próprio corpo. E enquanto você não mora, não habita o teu corpo, você não se assenta no teu corpo, você não tem como dizer para uma pessoa, sinta a comida, ou sinta o teu banho, ou perceba onde está a tua fome, porque ela está tão fora do corpo, ela está tão... que ela não ela vai dizer para você só não consigo, não dá, ou então não vem na próxima consulta, percebe? Sim. Então, as pessoas têm muita resistência a esse tipo de trabalho também, porque a proposta é justamente se assentar e colocar os pés no chão, né? E uma das técnicas que a gente sugere, inclusive, é essa, sentir os pés ao chão, porque o ansioso, ele tem uma sensação de estar sempre aqui, né? Uhum. Subindo, a temperatura está sempre subindo, né? Ele não dorme porque a cabeça não para de funcionar. Né? Então, sentir o próprio corpo é uma maneira de você aterrissar, né? Vir para a terra. E isso é fundamental. Então, lógico que existem momentos em que a gente tem que trabalhar, inclusive dentro da psicoterapia, não só questões atuais, mas questões da própria pessoa, conflitos de casal, Tá. conflitos familiares e outros conflitos que são mais emergentes, né? Agora, me passou essa pergunta, mas agora eu me lembrei, enquanto você falava, a questão dos familiares. Também tem uma questão do comer afetivo, a importância não só de você estar consciente, mas também comer afetivamente, pensando em estar rodeado de pessoas com quem você tem uma afinidade, com familiares, com pessoas que você ama. Essa é uma discussão que está sendo bastante levantada também na literatura, que é muito importante, que a gente esqueceu.
A gente começou a comer na rua, a comer rápido, comer ansioso, pensando não só na ansiedade que leva a comer um alimento, mas pensando que você tem uma outra tarefa para fazer e não dá tempo de comer. E hoje a gente deve refletir também sobre isso, né, Simone, de trazer de volta esse aconchego do comer afetivo com a família, com as pessoas que a gente ama. Olha, Regina, eu sei que isso é uma coisa bem importante, lógico, a gente tirou de casa, não só da nossa casa corpo, mas tirou da nossa casa recinto, ambiente protegido, o ato de comer, mas é lógico que isso nem sempre é possível. Porém, o fato de você retornar para dentro de si na hora que come é importante, entende? Por isso que se desenvolve muito o processo de gratidão no momento de comer. E nós também tiramos isso, porque antigamente os nossos ancestrais, eles rezavam, eles oravam, agradeciam o que estavam Sim, comendo, né? Para poder justamente entrar numa outra vibração cerebral, o teu cérebro entra em outra vibração quando você vai fazer uma oração. Então, intuitivamente, você quebrava aquele ritmo do trabalho, você quebrava aquele ritmo e aquela conexão com o labor, entrava em estado de oração para depois comer. E isso tudo foi exato. perdido. E eles faziam isso intuitivamente, se percebe? Não existia uma noção do que estava sendo feito. Hoje, com noção, a gente propõe, agradeça o que você está comendo, porque graças a uma pessoa que plantou, graças a uma pessoa que colheu, graças a uma pessoa que comercializou, uma pessoa que preparou para você, alguém que transportou esse alimento, Transportou, exato. né? Então, tem todo um ciclo para que esse alimento esteja na tua frente. E aí você entra em processo de gratidão, se interioriza antes de se alimentar, né? E aí você Sensacional. retorna para a própria casa, que é o teu corpo. E você pode fazer isso num restaurante, Também, né? também. É. Exato, tem a relação consigo e com o outro, né? Isso, consigo e com o outro. Porque nós somos todos interdependentes, e essa é uma outra visão que o budismo traz, porque aquela sensação do ocidental de eu não dependo de ninguém é mentira. Mentira, com certeza. Aí É, eu ia até te falar que essa prática de agradecer e orar ainda é muito presente entre os orientais. sim, Já os ocidentais é isso que você acabou de dizer, né? Complicado. porque a gente vive na rapidez, na acelerar, na competição, né? Então, A essa competição. gente, Simone, a gente chegou a um ponto de dizer que não dá tempo de comer é bacana, porque significa que eu estou muito ocupada, que eu estou cheia de trabalho, né? Então, é realmente uma inversão, Comer e dormir são perdas de tempo. perda de tempo. Isso é um absurdo, porque na hora que você come e você dorme, você está cuidando de si, está recarregando as suas células, recarregando as suas energias, então não pode ser É perdido. fundamental. Simone, eu estou adorando falar contigo, mas infelizmente no YouTube a gente não pode falar muito. As pessoas aí, né? Vamos ver Lógico. se a gente consegue mudar um pouco isso, porque faz parte desse nosso processo, né? Que as pessoas quererem tudo muito rápido, muito pronto. Mas a gente quer dar esse recado de realmente se acalmar e voltar para si. Então, até demoramos um pouquinho mais, mas eu garanto que todo mundo está adorando. E eu quero te pedir, então, a gentileza de fazer algum exercício com a gente, para que as pessoas possam, de repente, praticar e começar a se interessar nesse Sim, processo, né, do trabalho do comer meditativo. sim. O exercício mais básico que existe da meditação, eu não estou aqui com nenhum alimento para que a gente possa fazer, né? O exercício mais básico da alimentação feito em Mindful Eating é o exercício da uva passa. Esse exercício ele pode ser achado em áudio, em livros que você compre, ele vem descrito, está descrito também no meu livro. Nós não temos aqui uma uva passa para fazer, né? Mas ele deve ser feito com qualquer alimento. Né? A ideia é que você possa desmembrar o ato alimentar. Então, cheirar o alimento, observar as cores e as nuances do alimento, né? Ouvir que sons esse alimento tem, né? Eventualmente, se emite algum som ou não, né? Explorar cheiro, som, na medida em que se vai colocar na boca, antes de colocar diretamente na boca, sentir a textura no lábio, né? Colocou na boca, não sai mordendo. Dá
pequenas mordiscadas para ver o som que faz. Rola o alimento na boca. Rola, passeia com ele na boca. Ao mastigar, escuta o som que faz. Percebe, identifica o gosto sem julgar, não precisa julgar se é bom, se é ruim, simplesmente sente. Né? Percebe toda essa degustação na boca, para por último engolir. Então, você desmembrou toda essa experiência. Né? Isso tudo depois desse processo de oração, desse processo de interiorização, e até de percepção de que se você está com fome ou não. Uma das coisas que o Mindful Eating entrega é você perceber a fome e não comer se não existe fome. Percebe? É o respeito ao comer intuitivo também. Essa é uma prática para ser realmente treinada, né, Simone? Entender, bom, o que é isso? É fome? É vontade de comer? Né? O que é? Sim, é uma fome visual, é uma fome auditiva, é uma fome dos olhos, do nariz, é uma fome porque eu estou carente, né? E se eu posso me permitir comer um pouquinho porque eu estou carente, eu como, mas eu como consciente. Eu posso também tomar uma decisão se eu quero me distrair, porque a gente também se distrai comendo, né? Eu posso fazer uma outra escolha também, não precisa ser o alimento, né, Simone? Sim, mas toda escolha, ela tem uma consequência, né? Que esse é o princípio das causas e condições também, né? Quer dizer, se eu posso escolher sabendo que eu arco com as condições das consequências, tranquilo. É aquilo que eu disse. Bom, eu enfiei realmente o pé na jaca? Não, eu só comi um pouquinho mais. E amanhã eu dou uma moderada e tudo bem. Exato. Aliás, a gente ouve muito isso, né, Simone? No consultório, a pessoa vai dizer assim, mas eu fiz tudo. A pessoa se sente tão culpada, ela chega já se culpando, porque ela acha que vai levar uma bronca, inclusive, né, do profissional. Exato. Eu fiz tudo errado, comi muito, e daí a pessoa, se ela levar uma bronca nesse momento, ela vai comer ainda mais, né, ela vai entender que ela fracassou, que então não vale mais a pena. Então, essa prática também ajuda isso, a entender que os pequenos fracassos diários, eles fazem parte do processo, né, Simone? O foco, na verdade, não é o emagrecimento, o foco é o estado de paz. Porque em estado de paz, você come bem se você estiver com vontade. E não você come desesperadamente ou deixa de comer porque você tem um objetivo. Então, é diferente do aspecto do coach, porque o coach ele tem um foco. Aqui nós não temos um foco, aqui a gente valoriza o processo, né, a vivência. Exato. Né, que a gente, o prazer, o autocuidado. Né? Então, vamos valorizar a emoção, vamos nos cuidar, vamos nos proteger. Porque nós somos especiais, não existe ninguém igual a você, não existe ninguém igual a mim. Com todos os nossos defeitos e as nossas qualidades, nós somos únicos e temos que ser cuidados. Você colocou essas questões aí, algumas vezes passou pela minha cabeça e eu guardei isso para o final, de que a pessoa realmente deve se entender dessa forma como você está colocando. Então, fica aí um questionamento, uma reflexão para as pessoas que estão nos ouvindo. Você está pronto para se cuidar, para se reconhecer como alguém que merece esse autocuidado? Então, vá buscar por esse autocuidado, vá buscar o auxílio de profissionais que possam te ajudar nesse processo. Tem que aceitar, né? Tem que haver uma aceitação desse cuidado, porque realmente trabalhar com alimentação é uma porta de entrada para o autoconhecimento. Nós vamos inevitavelmente mexer com você, porque não tem como mexer com o que você come sem mexer com você. E não adianta alguém dizer que você tem que fazer dieta, você tem que fazer estratégia, você precisa, você está desse jeito A, B ou C. É a pessoa que tem que compreender, né, que ela pode ter esse cuidado consigo e pode buscar ajuda. Você sabe tanto quanto eu, né, nas pessoas que nós entrevistamos, quantas nos dizem assim, eu não sei como que eu fui ficar desse tamanho, quando eu vi, eu já tinha engordado. Ou seja, foi num processo automático, foi num processo em que a pessoa se largou, foi num processo em que a pessoa se abandonou. Então, a proposta de autocuidado peraí, deixa eu cuidar de você de novo, né? Deixa eu me cuidar outra vez. Muitas vezes a pessoa não sabe dizer, né? Quando foi que eu me abandonei? Pode surgir essa pergunta também, né? Exatamente. Simone, você tem aí o teu livro para a gente ver?
Tenho Ah, vamos dar esse uma aqui, olhada não então. sei se está dando para enxergar. Olha Esse aí, aqui, e comer dentro dele também, meditativo. isso. E o livro está voltado Tá? para todas as Então, pessoas? Qualquer pessoa que quiser praticar? olha, ele qualquer pessoa que queira praticar e tem uma parte específica para bariátricos dentro dele, Olha tá? só. Inclusive tem. Eu fiz questão de colocar porque eu acho assim que, inclusive com alimentações separadas, os sabores separados para a pessoa reintroduzir, porque nós sabemos que as pessoas que fazem cirurgia bariátrica elas alteram o paladar, então Sim, reexperimentar, né? E hoje nós sabemos agora que o pessoal da Covid também altera o paladar, então pois é. reintroduzir sabores, né? Que maravilha, Reintroduzir Simone. sabores. Ele é um livrinho simples, você lê ele rápido, porém, para praticá-lo, ele é um livro longo. Ele é curto de Sim, se ler e ele é longo de se praticar, porque tem várias ele práticas, vai né? exigir esse compromisso, Então, né, Simone? Do qual a gente estava falando o tempo todo aqui, né? isso. Muito bom. Se for só para ler, ele é um livrinho rápido e básico, mas se for para praticar, ele tem várias coisas para serem praticadas nele, né? E ele também tem algumas ilustrações, algumas tabelinhas, né? E, Ó, lógico, qual o ideal para um início? O ideal para um início seria a formação de grupos, onde a gente pudesse experimentar isso, né? Porque o compartilhar dessas experiências é sempre muito bom, né? O ah, sim, compartilhar, sem dúvida. o fazer grupo, o E, estar junto, o que aprender a legal. cozinhar junto, né? Eu tive Muito uma bom. experiência de fazer um grupo com psicólogas em que a gente experimentou deixar o outro te alimentar. Olha Como é só, difícil, né? Você dar de sim. comer para o outro na boca e deixar se alimentar. Né? Coisa que a gente só deixou lá na infância, mas que agora, puxa vida, deixar que o outro me dê comida na boca. É o ápice do cuidado, né? Né? E é uma experiência que talvez Muito bom, exatamente. Como que é ser cuidado por alguém? maravilha. Simone, eu Então, adorei são o uma nosso série de experiências bate-papo. assim Gostei muito de te receber aqui. Eu tenho que bom. certeza que as pessoas terão muitas curiosidades, muitas dúvidas. Eu vou deixar aqui na descrição do canal a descrição do livro com a orientação para as pessoas. E eu peço que todos comentem, façam perguntas, né, para que a gente possa dar um retorno, então, para quem tiver Com mais certeza. perguntas para a Estamos aí gente, para dar né? retorno. E é aquilo que eu sempre digo, Para mim foi né? um grande prazer. Nossa, eu fiquei muito feliz de te reencontrar assim num momento como esse. Semana que vem, Simone, eu vou falar com uma pessoa que pratica a meditação e vai falar desses trabalhos de uma meditação específica sobre o funcionamento do trato gastrointestinal. Acho que vai ser bem interessante também, é uma prática bastante Que interessante. legal, que legal. Então, Esse a eu acho gente, que vai até complementar, porque vai falar muito desse eixo intestino-cérebro, né? exato. O sistema nervoso entérico que está em alta aí, né? Ah, sim. Mas que bom, Simone, eu te agradeço de novo muitíssimo, muito obrigada. E um abraço a todos. Deixa aí o seu like, né? Curtam o canal, se inscrevam se vocês querem ver mais entrevistas interessantes como essa. Um beijo, um abraço para a família e até uma próxima, né? Quem Obrigada. sabe a gente possa voltar a Até uma conversar. próxima. Tchau, 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 Simone. tchau.